Boa tarde, o Justiça Legal está começando agora. E no programa de hoje você confere como uma iniciativa do Fórum da Comarca de Braço do Norte tem tornado o depoimento de crianças violentadas mais seguro. E no quadro Isso é Legal, uma pedalada em prol da sustentabilidade. O assunto da entrevista com o psicólogo Paulo Pimon é sobre constelações sistêmicas no judiciário. E tem ainda uma conversa com o advogado Carlos Boabaide Filho a respeito da Semana Estadual da Conciliação de Segundo Grau do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E a partir de agora, você acompanha a cobertura do evento que movimentou a capital catarinense no combate à violência sexual de crianças e adolescentes. Diversos órgãos do Estado se reuniram na Assembleia Legislativa em Florianópolis para o Colóquio Estadual Combate à Violência e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes em Santa Catarina. O colóquio ele teve esse objetivo de trazer esse conhecimento, de trocar essas informações, né? de se relacionar e melhorar, aprimorar e fortalecer essa rede de atendimento. As entidades expuseram durante o evento dados e informações sobre os índices de violência infanto-juvenil no Estado. É uma organização que está ali trabalhando para divulgar mais ainda e também de trazer esse conhecimento à tona. Várias pessoas trouxeram essas estatísticas e também as suas dificuldades, aonde é que está o buraco, né? Onde é que está o déficit ali que precisa ser trabalhado. Então, esse foi o maior ganho, foi isso, foi identificar aonde é que estão as dificuldades nos diversos setores. A desembargadora Cíntia Bittencourt, coordenadora estadual da Justiça Criminal e das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, falou sobre o desgaste psicológico que a vítima sofre durante o julgamento do processo, como também expôs novas medidas que podem melhorar o atendimento à criança ou ao adolescente violentado. O Tribunal de Justiça tem se empenhado que os processos que envolvam violência, seja ela sexual, seja ela doméstica, seja ela em qualquer nível, que sejam julgados com bastante rapidez, para que se possa dar uma resposta à sociedade, para que se possa demonstrar que não há impunidade. Pensando em tornar o depoimento de crianças que sofrem violência menos traumático e mais seguro, o juiz que atua na comarca de Braço do Norte, Klaus Correia de Souza, tem adotado uma prática que já vem comprovando bons resultados. Aqui no Fórum da cidade de Braço do Norte, em Santa Catarina, crianças e adolescentes que sofreram abuso ou exploração sexual têm atendimento diferenciado. É o chamado depoimento especial, que atende e ouve as vítimas sem a presença dos familiares ou do possível agressor, para que não haja interferência na qualidade das provas e a sentença seja mais eficiente. Neste tipo de abordagem, a criança não precisa mais responder diretamente a vários oficiais durante a audiência, apenas para a psicóloga responsável. A gente procura poupá-la o máximo possível, trazendo ela para uma sala mais humanizada, né, com um modo de perguntar e fazer essa entrevista de uma forma mais especializada, onde ela se sinta à vontade. De acordo com o juiz Klaus Correia de Souza, que idealizou o projeto na comarca, além de evitar maiores danos à criança, este tipo de depoimento aumenta a qualidade da prova, já que a vítima não está sob pressão e pode responder com calma. Isso é muito importante pelo respeito, para evitar um maior trauma à criança e também para a qualidade da prova, para se verificar se aquilo realmente aconteceu e aí nós, de fato, poderemos condenar um culpado com a qualidade da prova ou se aquilo não aconteceu e também poder absolver aquela pessoa que foi falsamente acusada, às vezes por um terceiro estar manipulando aquela criança ou adolescente. A vítima, na presença da psicóloga e da oficial, na sala adequada, ela se sente muito mais à vontade e ela acaba falando com muito mais veracidade e riqueza de detalhes os fatos como eles realmente aconteceram e se aconteceram.
Para a psicóloga Daniela, que trabalha em parceria com o Fórum, o principal objetivo do projeto é fazer com que a criança não se sinta invadida e que fique tranquila para contar o caso. Segundo ela, a vítima desenvolve diferentes sintomas ao ser abusada, mas que podem ser minimizados com a abordagem e o cuidado profissional. Porque muitos abusos também acontecem dentro de casa, a maioria deles, né, que são por pessoas que a criança conhece. Então isso também causa aí uma certa confusão de lealdade, né? Alguém que teria que defendê-la acaba, né, e protegê-la acaba fazendo mal. Uma criança de primeira infância, ela geralmente apresenta uma dificuldade de aprendizagem, um isolamento, um choro aparentemente sem razão. Na adolescência, um abuso ele pode causar, além de tentativa de suicídio, uso de droga ou de álcool para anestesiar aquela situação, também causa uma predisposição em algumas adolescentes, quando não trabalhadas psicologicamente, a se envolverem com outros parceiros, a não valorizar mais o seu corpo. O depoimento especial ainda não está em prática em todo o estado, mas na comarca de Braço do Norte, os integrantes que participam do projeto já veem os benefícios. Nós precisamos cada vez mais, né, mostrar para as crianças que elas têm pessoas que se preocupam com o momento de elas falarem sobre. Criar uma referência para que elas se sintam confiantes de fazer essa denúncia. No depoimento tradicional, não é respeitado o tempo da criança. Muitas vezes a criança chega, o adolescente entra na sala, toma aquele susto, né, daquela formalidade toda das pessoas que estão ali, simplesmente não fala nada e vai embora. Nós percebemos que quando a criança nota que ela foi compreendida, ouvida e respeitada, ela sente que como se a justiça realmente estivesse sendo feita. Isso ajuda no enfrentamento do trauma, né? Acreditaram em mim, viram que eu não sou errada, que eu não sou culpada pela essa situação. Durante a Semana Estadual da Conciliação de Segundo Grau, promovida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, profissionais da área de direito, entre eles desembargadores, juízes e advogados, na condição de conciliadores honorários, prestaram serviços à população, orientações a respeito de conflitos com instituições financeiras. Recentemente, nós tivemos a Semana de Conciliação aqui no Tribunal. Que tipos de processos estiveram em pauta? Principalmente nessa Semana de Conciliação, atendendo às demandas do setor financeiro, bancário, né? Aquelas questões que foram trazidas ao nosso núcleo e atendimento a essa solicitação, né? Essa Semana de Conciliação foi voltada especialmente para os conflitos de ordem financeira. Mas o núcleo não se resume a só isso. O núcleo atende principalmente aquelas demandas em que as partes das pessoas estão sequiosas, angustiadas para receberem a solução final de sua demanda. E, doutor, o que o cidadão deve fazer para solicitar uma audiência de conciliação? O cidadão pode hoje vir diretamente ao núcleo de conciliação, solicitar que o seu processo seja colocado em pauta. Os advogados podem solicitar também. E o desembargador relator do processo pode remeter ao núcleo esse processo para ser colocado em pauta, e aí então as partes são convidadas a virem para essa mesa de negociação que é aqui no Núcleo de Conciliação. E que tal assistir a um filme projetado a partir da energia gerada por bicicletas movida pelo público participante? A nossa equipe foi assistir à exibição da primeira edição do Cine Pedal Brasil, uma mostra de cinema que tem percorrido várias cidades, além de Florianópolis, e por onde passa tem atraído simpatizantes, inclusive os entusiastas do Poder Judiciário catarinense. A Lagoa da Conceição, em Florianópolis, recebeu a primeira edição do Cine Pedal Brasil, evento que reúne a energia gerada por bicicletas para exibir filmes ao ar livre e fazer com que as pessoas reflitam sobre o uso da energia e o consumo sustentável. Apagar uma luz, desligar a torneira da água, é essa a pegada do Cine Pedal. Utilizar o audiovisual, discutir essas temáticas e fazer com que as pessoas gerem energia limpa para um evento totalmente gratuito. Para que tudo aconteça como planejado, as bikes precisam gerar, no mínimo, 15 mil watts de energia contínua, ou seja,
Como ela não é acumulativa, as pessoas precisam pedalar para que nada pare de funcionar. Todo equipamento utilizado nos 2 dias de evento, desde o som até o projetor que exibe os filmes, é alimentado pela energia das pedaladas do público, em bikes como essa ou até mesmo na própria bike. O evento começa completamente sem energia, então a bicicleta ela precisa ser pedalada, nós temos um dínamo em cada bicicleta. Essa bicicleta pedalada, ela gera uma energia para debaixo daquela madeira, aquela madeira passa para os cabos, que joga para aqui, para a nossa torre, equaliza a energia e distribui essa energia para subir o telão, para ouvir a música que a gente está ouvindo, para os microfones e 100% de energia limpa. Então tudo que vocês estão vendo aqui, toda a energia que a gente está sendo utilizada, está sendo gerada pelo público no meio das bicicletas, ou seja, se não tiver público, se não tiver energia deles, se não tiver o suor deles, não tem evento. É uma iniciativa interessante, né? Mostrar que a energia humana pode ser bem melhor aproveitada do que está sendo aproveitado ultimamente, né? Então, quando a gente pedala, a gente está liberando uma série de hormônios interessantes na corrente sanguínea. Isso está trazendo mais amor e felicidade para a sociedade. Eu estou achando muito legal, o bom que as pessoas se exercitam. Ao mesmo tempo que você está se exercitando, está pensando, elaborando essa ideia de sustentabilidade, né? Que é você gerar energia a partir do seu esforço ou da sua capacidade de reciclar, reutilizar, enfim. É uma iniciativa bem bacana. Método que integra as famílias, né? É um método que ensina as crianças a pedalar desde cedo, não só criança, mas a fazer com que a bicicleta seja um meio de transporte. Isso integra tudo, tanto transporte, quanto saúde, quanto lazer. Eu escolhi minha própria bike pensando em deixar a que tem para o próximo, né? Não tem a bike, vem para pedalar. Como eu tinha em casa, eu trouxe a minha, né? É muito legal, é empolgante. Tem para criança, tem para adulto, tem tudo. Para alguns servidores que usam a bicicleta para ir ao trabalho no tribunal, projetos como o Cine Pedal são um incentivo para que as pessoas troquem o carro pelo transporte sustentável. Isso é a prova cabal que há a possibilidade de a gente utilizar as energias alternativas no nosso dia a dia. Você vê, com um número de bicicletas, a gente conseguiu gerar um filme numa tela. Olha que bacana. Muita gente tem medo de andar de bicicleta por causa do trânsito, mas se você planejar os roteiros e evitar as vias mais movimentadas, você consegue se deslocar dentro da cidade para todos os lugares. Não poluo, não perco tempo no trânsito, não me estresso, venho pegando vento na cara, o que a bicicleta proporciona. No total, o evento Cine Pedal Brasil vai passar por 10 cidades do país, gerando debates que estimulam o consumo consciente, unidos ao lazer e ao esporte. Cine Pedal Brasil 2016. E a seguir, no quadro Entrevista, o psicólogo Paulo Pimon fala sobre constelações sistêmicas no judiciário. Não saia daí, voltamos já. Em questão de segundos, uma família será condenada por irresponsabilidade on the rocks. A arma sendo carregada. Arma empunhada. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A maioria das pessoas sofre de um mal crônico, principalmente quando falamos de ex-apenados. Esse e outros trabalhadores cumpriram sua pena e hoje são úteis para a sociedade. Fuja do preconceito, dê uma chance aos ex-apenados. Poder Judiciário de Santa Catarina. Agora, quem cometer delitos nos estádios de futebol terá julgamento e pena imediata.
é o projeto Justiça Presente do Poder Judiciário de Santa Catarina. Um verdadeiro time jurídico presente em jogos de futebol do estado. Quem for pego pode ficar proibido de frequentar estádios e até ser detido. E então, vai torcer por esse time ou vai jogar contra? Justiça Presente, pena imediata, tranquilidade garantida. No quadro Entrevista de hoje, o nosso convidado é o psicólogo Paulo Pimon, que atua aqui em Florianópolis como constelador sistêmico e conversa conosco a respeito das constelações sistêmicas no judiciário. Paulo, seja muito bem-vindo. Eu começo perguntando a respeito do nosso tema, constelações sistêmicas. O que significa esse termo? É uma técnica? É um método? E como se aplica no segmento jurídico? Olá, tudo bom? Obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar sobre um trabalho que me deixa tão empolgado como constelador sistêmico, a constelação sistêmica. Hoje nós vamos chamar de constelação sistêmica como uma técnica, didaticamente. Depois a gente pode aprofundar um pouco disso. Mas o juiz Sami Storch, um juiz da Bahia, ele começou a aplicar a constelação sistêmica no sistema judiciário, primeiro com questões familiares. Ele logo obteve resultados impressionantes, né? Ele chamou então para as famílias, na época trabalhando com famílias, ele chamou as famílias envolvidas em questões judiciais para uma palestra e uma vivência de constelação. E no dia seguinte ele marcou audiências de acordo e conciliação. 100% das pessoas ou das questões judiciais que ambas as partes participaram dessa vivência chegaram a um acordo no dia seguinte. 93% daqueles casos onde apenas uma das partes participou. Então, através desses resultados foi-se ganhando uma notoriedade, o CNJ, né, reconheceu o trabalho dele. E então, como é aplicada as constelações sistêmicas, podem ser de diversas formas, tanto numa audiência de conciliação, como num processo pré-judicial, né, judicial, onde as partes são convidadas a olhar para aquilo que está por trás daquele conflito, para aquilo que está por trás daquela briga judicial. Muitas vezes as famílias ou as empresas, ou os trabalhadores vêm procurando a justiça para resolver algo que a justiça, na verdade, não consegue resolver. Porque é algo que está anterior, algo que aconteceu na sua vida, algo que aconteceu na sua família. E com o trabalho de constelação, isso rapidamente, em um encontro só, se torna bem aparente. As partes veem claramente o que é que está por trás daquele conflito. Nos casos de família, como você citou, parece ser bem relevante. Há outras áreas que também se aplica às constelações sistêmicas? Sim, as constelações sistêmicas hoje têm sido usadas em diversas áreas, até além do judiciário, têm sido usadas na área da saúde, na área da pedagogia, mas dentro do judiciário ela também pode se aplicar a questões empresariais, trabalhistas, né, e outras questões também ainda a descobrirmos, né? Porque tudo isso é um trabalho bastante pioneiro do juiz Sami Storch, que tem aparecido isso nos anos recentes. É por isso que muitas pessoas ainda não ouviram falar sobre constelações sistêmicas. Mas aonde nos tribunais e nos TJs, onde tem tido iniciativas com parcerias com consteladores sistêmicos, já se vê um grande índice de acordos acontecendo. Então, isso é uma ótima notícia para o sistema judiciário brasileiro, né? Porque a gente sabe que o sistema judiciário brasileiro sofre com a quantidade de processos e a quantidade de coisas que estão na mesa do juiz, dos assessores, que realmente não precisariam estar lá. Se houvesse uma técnica, algo que mostrasse para essas partes o que é uma outra forma de resolver esse conflito. Nessa linha, você acredita então que se as pessoas se autoconhecessem melhor ou se conhecessem o outro, nós teríamos menos processos no judiciário? Com certeza. Além de uma técnica de autoconhecimento, né, também é uma forma de conhecer o outro.
Eu acho que dentro de todo ser humano existe algumas leis que regem, que cuidam dos relacionamentos e que cuidam para que esses relacionamentos sejam bons e sejam para o crescimento das duas partes, né? Hoje, o que a gente chama de Hellinger ciência, porque a constelação familiar foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger. E hoje em dia a gente já fala em Hellinger ciência, que é a ciência dos relacionamentos. Quando nós sabemos aquilo que rege ou as leis interiores que promovem a saúde dos relacionamentos, então nós nos conhecemos não só a nós mesmos, como nós conhecemos aos outros e as pessoas e as nossas conexões, tanto com o mundo, quanto com a família, com as empresas, com o mercado de trabalho ou o mercado financeiro. Todos esses relacionamentos, nós nos relacionamos. E para isso, para que esses relacionamentos sejam saudáveis, é necessário estar atento e ter consciência sobre certas leis que regem esses relacionamentos. Paulo, você comentou que essa técnica, né, iniciou na Alemanha e foi difundida para outros países, inclusive aqui no Brasil. Como é que é a aceitação aqui no Brasil dessa pouca experiência que está se tendo e aqui em Santa Catarina? Bom, a primeira coisa que me vem à cabeça já falar é que o próprio CNJ já reconheceu, o juiz Sam Storch já recebeu prêmios, né? Ou seja, existe um reconhecimento acontecendo. Como é uma técnica nova, é um trabalho novo, claro que ainda sofre resistências, né? O próprio Bert Hellinger, quando começou, ele sofreu muitas resistências ao trabalho que ele iniciava, por estar falando coisas que as pessoas normalmente não falavam, por entrar tão profundo nos relacionamentos humanos que muitas pessoas não querem ou não estão preparadas para olhar para aquilo que realmente dói dentro de cada um de nós, né? Então, como que está essa aceitação? Primeiro de tudo, já existe um reconhecimento pelo próprio CNJ. E depois disso, as iniciativas que têm acontecido no Brasil já têm mostrado bons resultados com o uso dessa técnica. Então, aos poucos, vamos ganhando mais espaço. Aqui em Santa Catarina, a gente não tem nenhuma iniciativa ainda ligada ao tribunal, né? Mas eu estou trazendo esse assunto à tona para despertar o interesse, apesar de ser algo novo, com o potencial de resultados que tem para a resolução de conflitos. Paulo, me parece que mediação, conciliação e constelações sistêmicas têm o mesmo denominador comum aí. Quais as diferenças e as principais semelhanças entre elas? Então, a constelação familiar, ela pode ser uma técnica aplicada antes disso tudo, né? Então, pode ser uma técnica aplicada dentro da mediação, se o mediador é um constelador ou conhece essas leis dos relacionamentos, que atuam nos relacionamentos, as leis sistêmicas, ele mesmo, na própria audiência de mediação, na primeira reunião entre as partes, ele já pode aplicar essa técnica e já ter excelentes resultados, né? Ou seja, a constelação familiar é um primeiro passo, digamos assim, para que não se precise caminhar para outras questões e para a judicialização de um processo, né? Então, a constelação familiar está muito mais ligada a uma técnica antes disso tudo e dentro da mediação. Aí, então, pode-se facilitar o acordo, né, e a conciliação. Porque se as partes passam pela constelação familiar, elas já chegam na conciliação e no acordo já preparadas para terminar ali aquela questão. Pois é, e o que mais entusiasma as pessoas? É a facilidade do processo ou é a tranquilidade das constelações sistêmicas que as constelações sistêmicas trazem? Uhum. Eu acredito que todo ser humano está na busca de resolver e na busca de paz. Eu acredito que todo ser humano tem lá dentro de si esse núcleo que busca a paz.
muitas vezes por causa das questões familiares que a gente carrega junto conosco, essa busca pela paz está meio comprometida com a nossa fidelidade à nossa história familiar. Às vezes, através de algum conflito, aqui nesse momento, um ser humano pode estar, na verdade, resolvendo uma questão, tentando entrar em paz com o seu sistema familiar, trazer equilíbrio para alguém da sua família que foi lesado financeiramente ou foi traído ou algo assim, né? Então, isso atua inconscientemente dentro do ser humano, né? Nós buscamos essa paz, muitas vezes, através de algum conflito. Se for possível, então, através da constelação familiar, entrar em contato com esse núcleo dentro do ser humano que busca essa saúde nos relacionamentos, e é isso que, de certa forma, a constelação faz, então fica claro para a pessoa qual é a possibilidade de entrar em equilíbrio, não só consigo mesmo, não só com essa outra pessoa que ela está disputando algo, ou essa empresa, mas entrar em equilíbrio com todo o seu sistema familiar. Às vezes as injustiças que aconteceram com seus antepassados que continuam atuando dentro dela. Hoje isso na ciência epigenética já se mostra claramente como nós carregamos os traumas dos nossos antepassados, né? E muitas vezes isso acaba desembocando numa ação judicial que os juízes sabem muito bem que todos aqueles processos que estão na mesa deles, a maior parte deles não precisaria estar ali. E muitos juízes sabem que, por mais que eles trabalham muito profissionalmente e há muito afinco para chegar numa sentença que seja justa para ambas as partes, para a situação e para aquilo que aconteceu, muitos juízes também têm essa consciência interna que essa sentença não vai resolver a questão. Apesar de ser a melhor decisão nesse momento, não vai resolver, porque o conflito por trás, o pano de fundo daquela briga não está sendo solucionado através daquela sentença. Então, isso claro que é um trabalho que deve ser até frustrante para o juiz, né? E também a gente sabe que quando uma sentença não chega no ponto do conflito, não chega no ponto certo do conflito, o que acontece é que há recurso atrás de recurso. Né? Ela volta a acontecer. Ela volta porque há descumprimento de uma das partes, e aí continua então o sistema judiciário carregado de coisas. Então talvez a constelação familiar venha dar as mãos até nesse novo movimento que existe através do novo Código Civil, né? E essa atenção especial que se dá à mediação e à constelação, a mediação e a solução de conflitos pré-judicialmente, né? Podemos acreditar então que ela venha contribuir também para a prestação jurisdicional, assim como a mediação, a conciliação. Ou ampliar, né, essa prestação jurisdicional. O próprio advogado tem procurado a constelação familiar como forma de olhar diferente para os seus casos, né? Eu tenho advogados que têm me procurado, olha, eu tenho casos que eu estou acompanhando há anos, né? Tem advogados que vêm, eu estou acompanhando um processo de separação há 12 anos, né? Então, muitas vezes o próprio advogado vem me procurar e através de uma constelação ele consegue também enxergar de forma diferente aquele processo e aquilo que está acontecendo. Tanto que muitos advogados têm procurado a minha e a minha equipe para buscar treinamento nessa área. Então, essa postura das constelações sistêmicas, ela pode ser desenvolvida por qualquer profissional e atuar dessa forma e ajudar as pessoas a olhar para o pano de fundo daquela briga, daquele conflito e buscar uma solução melhor e uma solução pacífica para aquilo. Qualquer profissional pode desenvolver essa postura. Nós, lá no IP Roxo, nós desenvolvemos treinamentos para pessoas que estão interessadas e de tantas áreas diferentes. Nós temos alunos médicos, advogados, pedagogos, enfermeiras, psicólogos também e terapeutas, mas pessoas, administradores, empresários.
buscam isso justamente para poder colocar a sabedoria dessa ciência dos relacionamentos em prática em prol de um melhor relacionamento entre as pessoas, entre o seu negócio ou até para uma melhor prestação jurisdicional. Tá certo, Paulo. Agradeço você mais uma vez pela sua participação aqui no programa. Eu também agradeço pela oportunidade. E o Justiça Legal termina aqui. Agradecemos a sua companhia e esperamos você no próximo sábado a partir das 2 horas da tarde. Tchau!